Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do projeto Educa Balsas. Eu sou o professor Roger e na aula de hoje nós vamos trabalhar o seguinte conteúdo, o conjunto dos números racionais. É um conteúdo do 7º ano, a componente curricular é matemática e a unidade temática é números. Temos como habilidade comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica. E, como habilidade complementar, resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais. Nesta aula, você irá aprender a aplicar conhecimentos sobre os números racionais, as operações elementares com os números racionais e a média aritmética e média aritmética ponderada. Gente, os números racionais, considere a seguinte situação. Em uma cidade, foram registrados, em determinado dia do mês de julho de 2019, a temperatura mínima de menos 6 graus Celsius e a temperatura máxima de mais 4 graus Celsius. Podemos expressar essas temperaturas da seguinte maneira. Nós temos aqui menos 6 graus Celsius. Gente, isso aqui significa a mesma coisa que menos 6 sobre 1. Professor, por que 6 sobre 1? Gente, nós já discutimos que todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, se eu tenho menos 6 dividido por 1, o resultado vai ser menos 6. Então, aqui nós temos a representação numérica e aqui nós temos a representação fracionária, certo? Assim, da mesma forma, nós temos aqui o número mais 4 graus Celsius, que também é igual a mais 4 sobre 1, ou ainda apenas 4 sobre 1. Porque quando não fica nenhum sinal aqui na frente do número, significa que ele é positivo. Quando o número é negativo, eu sempre tenho que indicar o sinal da operação, que é negativo. Então, nós temos aqui as representações numéricas, né, que a gente chama também de decimais, e as representações fracionárias. Lembrando que número positivo ele pode ser escrito dessa maneira, com sinal de mais, ou dessa maneira, sem sinal nenhum. Já o número negativo, ele necessariamente tem que colocar o sinal de menos na frente dele. Outra situação. Considere as seguintes situações aqui. Em 2017, o Brasil tinha uma frota de aproximadamente 43,4 milhões de veículos, sendo eles carros comerciais leves, caminhões e ônibus, segundo o estudo do Sindipeças. Dessa frota, mais da metade se encontrava na região sudeste e pouco mais de 1/5 estava na região sul. Percebam que a gente tem aqui 3 tipos de representações de valores. 43,4, representação decimal. Nós temos 1 sobre 2, que é a representação fracionária. Esse número também ele pode ser indicado pela seguinte representação. 1 está para 2. Esse símbolo aqui também significa divisão. Assim como esse símbolo aqui, caso vocês vejam em algum lugar, também está atrelado à divisão. Mas o mais comum mesmo é vocês colocarem essa barra aqui, indicando uma fração, tá, gente? A mesma coisa acontece para o número 1 sobre 5. Ele pode ser expresso da forma 1 está para 5, assim como 1, esse símbolo da divisão, 5. Todas essas representações querem dizer a mesma coisa para esses valores aqui. Tudo isso aqui apenas para explicar para vocês do que se trata o conjunto dos números racionais. Então, vamos lá. Os números racionais. Todo número racional pode ser escrito na forma A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Percebam lá, aquele primeiro exemplozinho que eu tinha lá, menos 6, né, gente? Menos 6 não é a mesma coisa que menos 6 sobre 1. Perceba que o nosso B ele não é diferente de zero? É. E ele é quem? É 1. Porque todo número inteiro ele tem denominador 1, tá? Então, isso aqui é um número racional. Professor, mas por que racional? Como vocês podem ver, quando a gente fala racional, a gente está atrelando a uma variável Q. A variável Q é estritamente relacionada à palavra quociente. E quociente significa o quê? Uma divisão, uma razão. Como vocês podem ver bem, aqui elucidado na forma de A sobre B, na forma dessa fração.
Então, ó, os números racionais positivos, negativos e o zero formam o conjunto numérico denominado conjunto dos números racionais. Esse conjunto é representado por essa letra Q, né, que é uma letra inicial da palavra quociente. Então, vocês podem ver aqui, ó, menos 6 é um número, nesse caso aqui, ó, número inteiro, essa situação aqui, ele é um número inteiro negativo. Aqui, número fracionário negativo. E também nós podemos ter números inteiros positivos e números fracionários positivos, que significa a mesma coisa nesse caso. Então, agora vamos entender o que é o módulo ou valor absoluto de um número racional. Tenhamos a seguinte situação, gente. Menos 3 sobre 5. Gente, quando eu falo que eu tenho o módulo de um número, eu coloco ele dentro desses travessões aqui. O módulo de um número, gente, ele sempre vai ser resultante de um valor positivo. Ele vai ter como resultado um valor positivo. Independente se o número é negativo, como esse aqui, menos 3/5, ele vai ser igual ao módulo de um número positivo, que é igual a mais 3 sobre 5, ou apenas 3 sobre 5. Quando a gente relaciona esses números aqui, a gente está dizendo que eles são simétricos, tá, gente? Estamos atrelando a palavra de simetria. Então, como a gente pode ver, ó, quando dois números racionais de sinais contrários têm o mesmo módulo, são chamados de opostos ou simétricos. Quando eu falo oposto, o número negativo, aqui positivo, eles têm sinais contrários, então eles são opostos. Quando a gente for representar eles na reta numérica, que vai ser o conteúdo de mais à frente, vocês vão entender bem melhor isso. Ó, considera essa seguinte situação aqui, ó, tratando da reta numérica. Camila fez vários cartões contendo números racionais e os colocou em ordem crescente para colar no caderno. Mas sua irmã embaralhou os cartões. Para organizá-los novamente, Camila construiu uma reta numérica e localizou cada número racional correspondente a um de seus cartões. Vocês podem atribuir aqui, ó, que os cartões que estão descritos de número positivo estão de vermelho aqui, ó, grifado de vermelho. E os que foram negativos estão grifados de azul. Então, percebam aí, ó, aqui está a reta numérica. Se eu quisesse representar o número 2/5 positivo, ele ia estar onde? Bem aqui, ó. Exatamente no meio entre 0 e menos 1. 2/5 negativo. Aí eu ia ter, vou colocar de azul, só para elucidar para vocês aqui, ó, menos 2 sobre 5. Muito bem parecido com esse aqui, ó. Ele é o oposto desse aqui, gente. Percebam? Percebe a diferença? Então, aqui, ó, quando é oposto, eu tenho aquela questão da simetria. Aí, o módulo deles tem que ser igual, que, no caso, seria 2 sobre 5. E aqui nós temos a representação de alguns números na reta numérica, conforme esse exemplo aí de Camila. Então, ó, a gente pode fazer comparações a partir disso. Professor, que tipo de comparações eu posso fazer? As comparações do seguinte modo, ó. Então, vamos lá. Aí a gente vem aqui e começa a fazer aqui, ó. Por exemplo, quanto mais à esquerda do zero, aqui na minha reta numérica, o número é menor. Por exemplo, menos 3, ele é menor que menos 2,6, que é menor que menos 2, que é menor que menos 1, que é menor que menos 1/4, que é menor que 0, que é menor que 2 sobre 5, que é menor que 1, que é menor que 4 sobre 3, que é menor que 2, que é menor que 3, que é menor que 3,5. Então, percebam aqui, ó, quanto mais à direita, maior é o meu número. Quanto mais à esquerda, menor é o meu número. Tanto em função de 0, quanto em função de qualquer valor. Todo número à esquerda de 1 é menor do que ele. Todo número à direita de 1 é maior do que ele. E daí sucessivamente. Então, essa é a situação da reta numérica para os números racionais. Tá, gente? Então, aqui agora nós vamos entender como que funcionam as operações elementares com os números racionais. Lembrando que nós temos, a priori, como operações elementares, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então, vamos lá. Adição ou subtração algébrica de números racionais.
considere a situação a seguir. Nós temos aqui, ó, calcule o valor dessa adição aqui. Gente, primeira coisa que nós temos que fazer, nós chamamos de MMC, que é o mínimo múltiplo comum. A gente pega aí, ó, os dois denominadores que a gente tem. A gente tem quem? O 8 e o 10. A gente pega a menor unidade divisível por eles, que é o 2. O 2 divide por 8, que dá 4. E o 2 divide por 10, que dá 5. A gente continua com o 2. O 2 divide por 4, que dá 2. O 5 não divide por 2, não para dar um número inteiro. E a gente quer um número inteiro. Continua dividindo, aqui fica 1 e aqui fica 5. Pronto. Aí agora a gente conclui com o número 5 que falta. E aqui fica 1 e aqui 1. O que a gente faz agora? A gente multiplica esses valores aqui, ó. Então, a gente multiplica e multiplica. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 5, 40. Então, ó, o MMC é 40. Aí a gente coloca aqui, ó, que isso aí, o denominador comum agora vai ser 40, ó, no lugar de 8 e de 10. Aí o que a gente faz? Primeiro, a gente vem, ó, divide pelo denominador e depois multiplica pelo numerador. Então, aqui eu pego o valor que eu obtive do MMC, que é 40. 40 dividido por 8 dá 5, gente. 5 vezes 5, 25. Só que o sinal lá é negativo, então aqui vem menos. Fica menos 25 mais... Aí a gente vem aqui, ó, 40 dividido por 10 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, aqui vai ficar 12. Então, o denominador eu sei que é 40. E aqui fica menos 25 mais 12. Operações de valores com números, com sinais trocados, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é maior, o 25 ou o 12? O 25. Qual é o sinal dele? Menos. Então, vai ficar menos. Aí, 25 menos 12 dá 13. Então, a resposta dessa solução aí é menos 13/40. Tá? Então, esse aí é o cálculo da adição. Isso também é válido para subtração. Se a gente quisesse subtrair um valor, o que iria mudar era o sinal da operação, seria menos aqui. Vamos supor que aqui fosse 25 positivo menos 12. 25 menos 12 daria mais 13. Aí o resultado seria mais 13 sobre 40. Agora vamos para o outro caso. A gente viu agora há pouco, tanto para a adição quanto para a subtração. Agora vamos ver a multiplicação com números racionais. Considere a seguinte situação. Ó. Nós temos aqui a pergunta dizendo qual é o resultado da multiplicação de menos 1,8 vezes 0,74. Nós temos dois números racionais aí. Qual é o maior deles? Professor, o maior é esse aqui ou é esse aqui? Aí vocês podem lembrar, ó, um é negativo e o outro é positivo. O maior vai ser o positivo. Então, a gente vem e coloca aqui, ó, mas por ordem de multiplicação. Então, aqui, ó, vocês vão ver que não vai afetar. Então, a gente bota 0,74 e multiplica por 1,8. Tá? Aí, o que acontece? A princípio, ignorem as vírgulas, tá? Vou até apagar aqui para vocês não se confundirem. Vamos ignorar as vírgulas e efetuar a multiplicação. 8 vezes 4 dá 32. 2 sobe 3. 8 vezes 7 dá 56. 56 e 3 dá 59. 9 vai 5. E 8 vezes nada é nada, desce o 5. Agora a gente vem para o 1. 1 vezes 4 dá 4. A gente pula uma unidade aqui. 1 vezes 7 dá 7. E 1 vezes 0 dá 0. Agora a gente soma. 2 mais 0 é 2. 9 mais 4 dá 13. Vai 1. 1 mais 7 dá 8, mais 5, 13. Vai 1, vem 1 aqui. Ó. Eu tenho quantas casas aqui, gente? Aí eu venho aqui. Ó, não era 0,74 e 1,8? Eu tenho 3 casas após a vírgula. Então, aqui a gente vai contar 3 casas após a vírgula também. Então, o resultado dessa multiplicação aqui é igual a 1,332. Certo? Então, a multiplicação de números decimais é feita dessa maneira que a gente encontrou aqui. Nós temos outros exemplos aqui, ó, como esse caso aqui, que trata de uma empresa. Em uma empresa, 1/3 dos funcionários corresponde a mulheres. Então, as mulheres equivalem a 1/3 dos funcionários dessa empresa. Certo? Entre essas mulheres, 1/2 delas é casada. Dessas aí, as mulheres casadas é 1/2
do que eu tenho de mulheres dentro da empresa. A quantidade de mulheres casadas representa que fração do número de funcionários da empresa? Agora, ó, dentro do universo dos funcionários da empresa, eu quero saber quantas são mulheres e casadas. Então, aqui ó, é simples, gente. É só nós multiplicarmos esses fatores. Aí eu tenho aqui ó, 1/3 vezes 1/2. Quando a gente tem aqui a multiplicação de fração, a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Então, eu vou ter aqui ó, 1/6. Então, a resposta é que 1/6 dessas mulheres são casadas. Então, dentro desse universo de todos os funcionários da empresa, 1/6 são mulheres e casadas. Então, é simples a resolução desse problema. Eu poderia fazer também por aproximação. Ó. A gente dividiria isso aqui em 6 partes. Aqui tem 4, aí vamos supor que... Vou tentar desenhar mais claro para vocês. Vamos fazer um círculo com 6 partes. Aí, a princípio, ó, tem aqui, vou fazer aqui assim e aqui. Como se fosse 3, né? 1/3 é essa parte aqui, ó. Não é verdade? Aí eu estou dizendo que 1/3 eu vou dividir por 2. Então, eu vou dividir isso aqui por 2, esse aqui também por 2 e esse aqui por 2. Aí eu tenho a metade disso aqui, que eu vou pintar aqui todinho, ó. É o que representa a quantidade de mulheres. Isso aqui é quanto desse total aí, ó, de funcionários? Apenas um pedaço do total eu pintei. Então, isso aqui é uma forma de resolver esse problema também. Aqui nós temos 1/6 pintado, que era metade de 1/3. Então, é outra maneira de se resolver uma questão desse tipo. Agora, nós vamos para o cálculo da divisão com números racionais. Então, aqui, ó, considera a situação a seguir. Qual é o resultado da divisão de -7 dividido por 0,14? Então, isso aí é a mesma coisa que se eu tivesse assim, ó, -7 dividido por 0,14. Gente, não é interessante nós dividirmos números assim, quebrados, com essa questão de casas decimais. Então, ó, é muito conveniente a gente fazer a seguinte situação. Para tirar essas duas casas aqui, eu tenho que mover a vírgula 2 casas para a direita. Quando eu faço isso, eu multiplico por 100. Porque quando eu multiplico por 100, o resultado daqui vai ser 14. Já desse aqui, ó, 7, eu tenho que multiplicar por 100 também. Se eu multiplicar o denominador por 100, no numerador também vou multiplicar por 100. Então, aqui vai ficar 7 vezes 100, 700. Aí, agora, a gente vai e divide 700 por 14. Aí, a gente vem aqui, ó, 700 dividido por 14. Então, aqui, ó, a gente pega esses dois valores primeiro. Então, aqui dá 5, né? Porque 5 vezes 4 dá 20, 0 vai 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. A gente tira a diferença, 70 menos 70 dá 0. Então, já temos o resto. Esse 0 que está aqui, a gente joga para cá. Então, o resultado dessa divisão é 50. Negativo, porque o menos 7 é negativo aqui. Então, gente, o resultado é menos 50. Não se esqueçam que aqui tem um menos, então o resultado é negativo. Porque quando a gente tem divisão de números com sinais contrários, o resultado vai ser negativo. Se fossem sinais iguais, o resultado seria positivo. Independente se os sinais fossem mais e mais, ou se fossem mais e menos, ou se fossem menos e mais. Tá? Sinais contrários, resultado negativo. Sinais iguais, como se fosse menos e menos ou mais e mais, resultado positivo. Na divisão, tá? Então, é isso, esse caso. Agora, vamos para outro exemplo. Nesse exemplo, nós temos o seguinte, ó, que 2/3, ele está representado com esses 2 pontos. Eu também represento essa divisão através dessa fração, né? Então, ó, 2/3, que é o meu numerador, está dividido por 1/6. Gente, quando eu tenho divisão de fração, eu faço o seguinte procedimento. Eu repito o numerador. Quem é o numerador? Quem está na parte de cima da minha fração. E multiplico pelo inverso do denominador. Ah, professor, mas aí tem 1/6. O inverso de 1/6, gente, é só inverter. Quem estava no denominador vai para o numerador e quem estava no numerador vai para o denominador. Então, isso aqui é a questão da inversibilidade, tá? Então, qual que é o inverso de 1/6? 6 sobre 1. Então, e aqui agora a gente multiplica numerador por numerador, denominador por denominador, porque agora é uma multiplicação. Então, na divisão de frações, eu repito o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Aí, 2 vezes 6 dá 12 e 3 vezes 1 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, o resultado é 4.
Agora vamos tratar do terceiro e último tópico, que fala da média aritmética e da média aritmética ponderada. Acompanhe as seguintes situações aqui. Ó. Em uma competição de ginástica, Clara obteve as notas registradas a seguir. Aí eu tenho aqui, ó, modalidade, né? Salto sobre cavalo, trave e solo. E as notas que Clara obteve em cada um deles. Qual é a média das notas de Clara nessa competição? Média das notas, tá, gente? Então ele quer média, a gente pode atribuir uma variável como essa daqui. Ele quer a média das notas. No caso da média das notas, gente, a gente vai pegar todas as notas, que foram 5,0, mais 8,0, mais 5,0. E dividir pela quantidade de valores somados. Gente, quantas modalidades foram aqui? Salto sobre cavalo, trave e solo. Então, a gente teve 3 modalidades. Então, a gente vem aqui, ó, 5 mais 5 dá 10. 10 mais 8, 18, dividido por 3. Aí a gente sabe que 18 dividido por 3 é 6. Então, a média das notas de Clara foi 6,0. Então, percebam aí, ó, que média aritmética é simplesmente isso aí. Ó. Você vai pegar todos os valores aqui, ó, das notas e somar eles, aí você obtém o resultado e divide pela quantidade de valores somados. Eu somei quantos valores? 3, porque eu tinha 3 notas. Então, se eu somei eles 3, eu vou pegar o resultado da soma e dividir pela quantidade de valores somados. 18 dividido por 3 dá 6. Portanto, a média de notas de Clara é 6 nessa competição. Aqui nós temos a definição da média aritmética. Então, a média aritmética de n números representa a soma de todos os números dividido por n, sendo que n é o número de números que você somou lá, né? Agora, vamos tratar da média aritmética ponderada. Vamos pegar ainda o mesmo exemplo que a gente viu agora há pouco para a média aritmética. Então, sobre a competição de ginástica. Só que agora os juízes atribuíram pesos diferentes a cada nota. Observem no quadro que a gente tem aqui, ó. Salto sobre cavalo, trave e solo. Essas são as modalidades. A gente já percebe que são quantas modalidades aí? 3, né? Só que a gente teve as notas delas e os juízes atribuíram pesos. Gente, os pesos que foram atribuídos pelos juízes, eles totalizam quanto? 3 mais 2, a gente soma aqui, e soma com 5. 3 mais 2, 5, 5 mais 5, 10. Então, os pesos atribuídos dá 10. Aí ele pede aqui, qual é a média das notas de Clara nessa competição? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente tem que multiplicar a nota pelo peso. Então, a gente vai ter que a média ponderada da Clara, nesse caso, vai ser o seguinte. A gente pega aqui, ó, 5 vezes 3, porque é o peso vezes a nota, mais, vou botar aqui entre parênteses, mais, aí eu pego 8 vezes o peso que foi atribuído a essa nota, vezes 2, mais 5 vezes o peso atribuído à nota do solo. E isso aí eu vou dividir pela quantidade do peso que eu tenho aqui, que é 10. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, 5 vezes 3 dá 15. Então, a gente vai ter 15 mais 8 vezes 2 dá 16. 15 mais 16 mais 5 vezes 5, 25. Tudo isso dividido por 10. Então, aí a gente vem e soma. Ó, 25 mais 16 mais 15. Então, a gente tem aqui, ó, 5 mais 5, 10, mais 6, 16. 6 vai 1. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 1, 4. Mais 1, 5. Então, deu 56. Então, aqui, ó, o resultado vai ser 56 dividido por 10. Gente, quando nós temos aqui, ó, como denominador um número que é potência de 10, é só pegar a vírgula que está aqui, ó, que é 56,0. 56,0 é a mesma coisa que 56. Então, se a vírgula está aqui, eu puxo ela uma casa para trás. Então, o resultado aqui vai ser 5,6. A média das notas de Clara vai ser 5,6. Certo, gente? Professor, não entendi a divisão. Então, a gente faz aqui separado. 56 dividido por 10 é o seguinte, ó. A gente pega os dois aqui, né? Vai dar 5, porque 5 vezes 10 dá 50. Sobrou quem? O 6. Só que o 6 não divide por 10 porque é menor. A gente coloca uma vírgula aqui e acrescenta um zero, fica 60. Que número eu multiplico por 10 para dar 60? 6. 60 menos 60, 0. Então, o resultado é
5,6. Está aprovado para vocês. Então, essa é a média das notas de Clara nessa competição. Percebam que na média aritmética ponderada, eu sempre vou ter que atribuir um peso. Esse peso atribuído, ele não é generalizado, não existe regra para ele. O peso atribuído ele tem que ser esclarecido antes de realizado o cálculo. Então, caso você faça qualquer tipo de procedimento que você queira realizar a média ponderada, você tem que atribuir o peso antes de realizar os cálculos, certo, gente? Tem que ser negociado o peso. Então, a média aritmética ponderada de um conjunto de valores é calculada pela soma dos produtos desses valores por seus respectivos pesos, dividido pela soma desses pesos. Então, a gente multiplica todos os pesos pelos respectivos valores e depois divide todos eles pelos pesos. Foi exatamente o que nós vimos agora há pouco nesse último exemplo. Agradeço muito a companhia de vocês nessa aula. Na próxima aula, nós vamos fazer algumas aplicações desse conteúdo e nos vemos em breve. Até mais, gente. Tchau, tchau.